Trocar de carro é uma decisão muito importante, você tem que levar em consideração uma série de questões antes de você realmente fazer esse movimento. Você precisa levar em consideração como fazer esse investimento da melhor forma possível, o custo do carro que você eventualmente vai trocar e ainda calcular os determinados impostos, as coisas que você precisa utilizar para que você faça essa troca da melhor forma possível. Por isso, a gente vai falar sobre tudo isso para que você consiga economizar na hora de trocar seu carro. Então, se esse conteúdo te interessa, acompanhe até o final. Fala investidor, fala investidora, aqui é Kelvin Saigusa, especialista de investimentos da Faz Capital. E olha só, antes de qualquer coisa aqui, eu quero te mostrar 5 dicas específicas para que você consiga fazer a troca do seu carro da melhor forma possível. E a primeira dica é a seguinte: faça tudo com bastante calma, tá? Então, trocar de carro é uma decisão muito importante na sua vida, porque inevitavelmente essa aqui é uma decisão que vai mudar muito ali a sua estrutura orçamentária e também vai mudar muito a dinâmica patrimonial que você tem. Então, se você não tem uma urgência em trocar de carro, é bom você fazer uma pesquisa com bastante calma, justamente considerando o contexto econômico do mercado automotivo e eventualmente oportunidades que você possa ter em breve, pesquisar concessionárias e revendas para compra do seu novo veículo e venda do seu veículo antigo também, porque essas duas coisas importam muito na hora de você fazer a sua troca, e conversar com amigos e familiares que fizeram uma troca de carro recentemente para entender o que essas pessoas fizeram, os custos que elas tiveram e também algumas eventuais dicas nesse processo. Você nunca vai se arrepender de fazer isso com calma e também não vai cair na armadilha de pular de uma compra para outra por conta de uma oportunidade que parecia ser uma oportunidade de uma vida que foi apresentada pelo vendedor que estava responsável pelo carro que você comprou. O segundo ponto muito importante é o seguinte: troque o seu carro na hora certa. O que eu quero dizer com a hora certa específica, né? Se o seu carro, por exemplo, está te incomodando com manutenções recorrentes, de repente os custos da manutenção já estão superando 10% do valor do seu carro dentro da tabela FIPE, talvez seja a hora de eventualmente você pensar em substituir esse veículo. Se o seu veículo está se desvalorizando de uma forma muito expressiva, talvez faça sentido fazer a troca desse carro justamente para que você mantenha a preservação do seu patrimônio como um todo. Ou ainda, se o carro não atende mais às suas necessidades da sua família, de repente você tem um filho e você precisa de um carro maior, de repente você agora, na verdade, precisa de um carro menor porque você não vai ter que fazer determinadas viagens, então talvez faça sentido você fazer a troca do seu veículo. Então a gente está falando de trocar o carro de acordo com uma oportunidade, de acordo com uma necessidade, de acordo com um contexto específico e não simplesmente porque você eventualmente tem uma renda mais elevada ou ainda porque você sentiu que é um momento específico, sem levar em consideração esses pontos aqui. Até porque, pelo fato desse investimento ser um investimento grande, é importante que ele seja feito com um objetivo. E se eventualmente não tiver uma lógica por trás, se eventualmente não tiver uma necessidade por trás desse objetivo, então talvez você vá fazer uma troca que não vai fazer muito sentido dentro do seu orçamento e dentro da sua estrutura patrimonial de modo geral e vai ficar dinheiro na mesa. O terceiro ponto é que você tem que saber qual que é o carro certo para você. Você tem que considerar se o que você quer é um carro novo ou um carro usado. Você tem que considerar, por exemplo, que a partir do momento que você compra um carro novo, assim que ele sai da concessionária, ele já tem uma perda de 10 a 20% de valor de mercado simplesmente pelo fato de que ele já não é mais novo e a partir desse momento ele já é um carro seminovo. Você tem que entender quais são as suas necessidades, então tem que entender se de repente você vai ter mais viagens ou não, se você vai mais ao campo ou não, se você precisa de mais espaço ou não. Então todos esses elementos compõem a sua necessidade para que você consiga entender que tipo de carro faz mais sentido para você nesse momento. E aí, uma vez que você já tem tudo isso bem mapeado na sua cabeça, é importante que você considere o quarto ponto, que é justamente entender a melhor forma de pagar esse carro que você está querendo comprar pela primeira vez ou fazer a troca. Então, se eventualmente você faz um financiamento, é importante você levar em consideração o CET, né, o custo efetivo total da dívida que você está contraindo e ainda os pagamentos mensais para ver se isso está dentro ali do seu orçamento. Se por outro lado você está considerando um consórcio, você tem que levar em consideração que o prazo do consórcio para que você seja contemplado e conseguir fazer a troca do carro é muito maior. E por conta disso, pode ser que você não vá conseguir realizar aquele objetivo nesse curto prazo de tempo. Então você teria ali um prazo mais flexível, enquanto, por
por exemplo, financiamento você poderia fazer ali a qualquer momento e você conseguiria adquirir esse bem a qualquer momento. E naturalmente, né, você tem que considerar se de repente faz sentido fazer o pagamento à vista, porque eventualmente você consegue ter um gasto menor por conta de um desconto que você teria por não pagar juros ou ainda pelo próprio desconto que você teria caso você pagasse à vista, porque quando você paga dessa forma, é bem comum que você consiga um desconto no valor original daquele carro naquele momento. E o quinto ponto é importante no caso em que você eventualmente precise fazer uma mudança de carro para um modelo que seja menos caro, né? Um modelo mais barato, que é considerar a troca com troco. Eventualmente, se você vai em uma determinada concessionária, se você vai em algum tipo de ambiente que venda carros, você pode considerar trocar o seu carro por um outro modelo mais um troco. Claro, levando em consideração os preços da FIPE e levando em consideração os valores que estão ali disponíveis para que você tenha essa clareza se esses valores eles fizeram sentido com base em preços de mercado. E aí, nesse caso, talvez o seu carro anterior tivesse um consumo de gasolina maior, talvez esse carro tivesse um custo de manutenção maior, e a partir do momento que você faz uma troca para um modelo mais simples e você recebe um valor em troco, considerando essa diferença entre os preços de uma tabela FIPE para outra, você acaba conseguindo ganhar um dinheiro nessa transação e fazendo com que você tenha um aperto no seu orçamento que fique mais confortável. E ainda nesse assunto, acho importante perguntar se de repente vale mais a pena vender o seu carro antes ou usar esse carro na troca para o seu próximo veículo. Como a gente mencionou aqui, na troca com troco, talvez isso possa fazer sentido, mas ainda se você quiser fazer uma troca para um carro paralelo ou ainda para um carro que seja um valor um pouco superior, é importante entender se vai fazer sentido fazer essa troca para esse novo carro dentro da própria concessionária ou na venda, ou se faz sentido você vender isso antes para fazer a compra do seu carro depois. E a resposta para isso é o seguinte: vale mais a pena você fazer a venda do seu carro antes de fazer a troca. E o motivo disso é muito simples. Quando você vai até uma concessionária, na média, o preço que a pessoa vai te pagar pelo seu carro é de 20 a 30% a menos do que a tabela FIPE do seu veículo. Justamente porque essas pessoas precisam pegar esse seu veículo e ter um lucro na revenda também, assim como um lucro na venda do carro que elas estão fazendo para você. Então, se você coloca o seu carro por uma conveniência em uma troca em uma concessionária, é provável que você vá ter um desconto em relação à tabela FIPE desse veículo. Então, na maior parte das vezes, não vai fazer sentido você fazer essa troca diretamente na concessionária, justamente por conta desse preço a menos que você vai ter pago pelo seu veículo. Vai ser mais fácil vender porque é direto ali com a concessionária, por outro lado, você vai pagar por essa conveniência. Então, sem mais delongas aí, quanto é que custa um carro hoje no Brasil, especialmente os modelos novos? A gente pegou aqui 10 dos carros mais baratos no Brasil aqui pelo site da Exame e a gente vai colocar para você ter uma noção. Aqui em 10º lugar, né, a gente tem o Kwid Zen a 69 mil, o Fiat Mobi também a 69 mil, o Citroën C3 a 73 mil, o Fiat Argo a 80 mil e o Renault Stepway Zen a 80 mil. E aí, na parte dos mais caros, entre os mais baratos, a gente tem aí o Volkswagen Polo Track por 81.400, o HB20 por 82.290, o Volkswagen Polo por 83.390, o Fiat Cronos por 84.239 e por fim ali o Onix da Chevrolet por 84.390. E esse preço que eu tô falando é o valor básico desses automóveis. Então, a partir do momento que você queira colocar um banco de couro, você queira fazer algum tipo de modificação nesse carro, naturalmente esse valor vai ficando mais caro. E por outro lado, se você quiser fazer a compra de um carro usado, você pode utilizar a tabela FIPE para que você consiga entender o preço específico que você deve pagar por esse veículo. Você pode consultar a tabela e você vai conseguir entender qual que é o valor da maior parte dos veículos que a gente tem hoje no Brasil. Então você consegue ter uma noção se você está pagando caro ou barato pelo veículo que você está procurando ali nos seminovos. E para fechar, para além desses valores que eu mencionei de tabela FIPE, é super importante que você leve em consideração algumas outras questões que são inerentes ao carro e que você vai precisar pagar na hora de você fazer uma troca do seu veículo. A primeira delas, caso seja um veículo seminovo, é a questão da transferência. Se você faz uma transferência de um carro para outro, você tem um custo dependendo do estado. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, esse valor está em algo em torno de R$100 para veículos médios, e em São Paulo, por exemplo, esse custo é de R$246. Você também tem que levar em consideração o licenciamento, que é justamente esse processo de regulação que você precisa passar para que o seu carro esteja
devidamente autorizado a navegar aqui pelo Brasil. E esse preço aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul é de R$ 94,00 e em São Paulo é de R$ 155,00. Então vai depender de cada estado. Um outro ponto importante que você tem que levar em consideração é o seguro. Na média, um carro desse de 50 a 80 mil reais, a gente vai ter um preço de seguro próximo dos R$ 2.500. Você tem que levar em consideração o IPVA, que eventualmente vai ser um custo que você vai ter caso você pague o seminovo, e no caso do novo pode ser que esteja incluso no preço, e esse valor vai de 2 a 4% do valor total do seu veículo, dependendo do estado. E você também tem que levar em consideração, principalmente se você estiver fazendo uma troca com um veículo seminovo, em relação às manutenções necessárias. Então, dependendo do estado do veículo que você estiver adquirindo, pode ser que você precise fazer algumas determinadas manutenções para que você consiga fazer com que esse veículo esteja pronto para ser usado. E aí, no final das contas, o que você precisa colocar no papel é o seguinte: o valor do seu carro novo, menos o valor da venda do seu carro antigo, mais esses custos de transferência, licenciamento, seguro, IPVA e manutenções necessárias. Só assim você vai ter de fato o valor total da sua compra no final das contas. Então, tirando o valor das manutenções necessárias, que são muito específicas, você deve pagar algo em torno de 5%, 7% a mais do valor do seu veículo na hora de fazer todas essas movimentações aí, dependendo se ele tiver um IPVA, dependendo da sua idade, o custo do seu seguro e coisas nesse sentido. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a trocar de carro. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para o pessoal aqui da Faz Capital. Somos um escritório de investimentos credenciado pela XP, o que significa que a gente tem muita experiência no acompanhamento patrimonial de vários clientes aqui no Brasil e no mundo como um todo. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, se você precisa de algum tipo de apoio em relação ao desenvolvimento patrimonial, pode falar com a gente que a gente está à disposição. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, um abraço e até o próximo.